A graça e a paz, amém? Amém. Hoje é dia de ceia, glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor, mais um dia ouvindo a palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento. Abra o livro, a Bíblia, no livro de Êxodo. Mês passado também, a palavra que eu trouxe foi no livro de Êxodo. As 2 semanas atrás também na Vila Alta também foi sobre Êxodo. Eu vejo que o Senhor tem falado muito comigo aqui nesse livro, porque eu vejo como princípios. Há muitos princípios neste livro para a nossa caminhada cristã. Então abra em Êxodo capítulo 15. Vamos ler o verso 24, 25, 26 e 27. Êxodo capítulo 15, versículo do 24 ao 27. Amém? Diz a palavra do Senhor: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: O que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém? Amém. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, por este momento, e te pedimos ao Espírito Santo de Deus, que a tua palavra possa encontrar em nosso coração terra fértil. Espírito Santo de Deus, que toda barreira, toda resistência seja quebrada em nome de Jesus. Fale conosco, nos ensina, nos exorta, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem desta noite é Passando pelas Águas de Mara. O povo de Israel saiu de Ramassés, do Egito, mas só que Deus não levou eles pelo caminho mais perto. Eles tiveram que passar por Sugote, Etã, aí eles voltam e acampam diante de Piaroite, atravessa o Mar Vermelho e entra no deserto de Sur. Andam 3 dias no deserto e não encontram água. Aí eles chegam em Mara com sede. Imagine 3 dias no deserto sem água. E chegam a Mara. Encontram a água, mas não puderam tomar a água de Mara, porque eram amargas. Então o Senhor mostra para Moisés um lenho, uma madeira, que lançou nas águas, e as águas ficaram doces. Então, diante desse contexto, eu quero refletir alguns pontos. Primeiro, os filhos de Deus são levados para o deserto. Primeiro ponto. Se eu perguntasse, define para mim o que é deserto, todo mundo aqui sabe. Muitos iriam dizer, é um lugar árido,
beleza, realmente é um lugar árido, seco, improdutivo, sem chuvas. Embora nós não temos deserto aqui, mas geograficamente, deserto significa isso. E se eu perguntasse, você gostaria de passar uns dias no deserto, sem nada? Muitos diriam, não, eu não quero. Mas eu vou te dizer, que os filhos de Deus, Deus os leva para o deserto. Os filhos de Deus são levados para o deserto. Deserto é sinônimo de lutas, de dificuldades. Mas mesmo sendo dolorida, Deus nos leva para o deserto, para nos tratar. Os filhos de Deus são levados para o deserto. Quando nós olhamos para esse momento na vida do povo de Israel, desde a saída do Egito até o momento que atravessaram o Mar Vermelho, eles entram no deserto, sua peregrinação de 40 anos pelo deserto, nós vemos que não foi fácil. Quem lê o livro de Êxodo vê que aquele período de 40 anos não foram fáceis para aquele povo. A Bíblia diz que quando o povo saiu do Egito, Deus não levou pelo caminho mais perto. Existia um caminho mais perto? Existia. Mas Deus não levou pelo caminho mais perto. E qual era esse caminho mais perto? Era pela terra dos filisteus. Essa terra era mais perto, mas o Senhor fez eles rodear e passar pelo Mar Vermelho e chegar no deserto. Então, em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 2 e 4, o Senhor fala por meio de Moisés que eles foram conduzidos pelo deserto para levá-los a um relacionamento com Deus e através desse relacionamento tirar o Egito de dentro deles e curar a sua alma. Abra lá, se você está com a tua Bíblia, abre em Deuteronômio e 3. Diz a palavra do Senhor: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Em Oséias, no capítulo 2, verso 14, diz o Senhor: portanto, eis que eu atrairei e levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Os filhos de Deus são levados para o deserto. Em Oséias, capítulo 13, verso 5, eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Nós somos levados para o deserto para sermos testados, para conhecermos o Senhor da graça. É no deserto que nós afastamos de tudo aquilo que não provém de Deus. É no deserto que nós nos afastamos de tudo aquilo que não provém de Deus. Segunda coisa, Deus trata com seus filhos. Um dia Deus nos tirou do mundo como tirou Israel do Egito. Assim como no deserto houve momentos de sequidão, momentos difíceis, nós também na caminhada cristã teremos momentos de lutas, momentos difíceis. No deserto eles tiveram que passar por Mara.
em muitos momentos da nossa vida, também passaremos por Mara. Passar por Mara é passar por momentos difíceis, momentos de sequidão, momentos que nós somos provados, momentos que somos levados a sermos libertos de nós mesmos. Ao sair do Egito, certamente o povo de Israel estava muito amargurado pelos anos de opressão, escravidão, sob o domínio de Faraó. Mas para eles avançarem, eles precisavam purificar o seu coração. Para eles avançarem, precisavam purificar o seu coração, tirando toda a contaminação de ressentimento e amargura. A Sagrada Escritura diz que o povo hebreu chegou a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara. Mara significa amargura, um coração amargurado. O Senhor trata conosco durante a nossa caminhada cristã. Passamos por lutas interior, porque é uma natureza adâmica, caída, pecaminosa, como o irmão Alexandre colocou. Em mim e em você não há nada de bom. O que nos justifica diante de Deus é Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. Então passamos por luta, porque em mim e você é uma natureza adâmica, caída, pecaminosa. Esse é o primeiro momento, porque nós passamos por lutas, por momentos difíceis. Passamos por lutas em várias áreas. E muitas vezes questionamos a Deus. Por que passamos? No livro de Ruth, nós vemos a história de Noemi. Muitos irmãos aqui conhecem a história de Noemi. Quem não conhece a história de Noemi? A história de Noemi acontece no período quando o povo de Israel estava em Canaã, no período de Juízes. Aquele momento, naquele tempo, estava tendo fome. Então Noemi, com seu esposo e seus 2 filhos, deixam Canaã rumo à terra dos moabitas, à procura de alimento. Lá, seus 2 filhos casam. Passa-se um tempo, o marido de Noemi morre. Depois morre um filho. Depois morre o outro filho. Agora quem é Noemi? Uma viúva, pobre, sem descendente. Momentos difíceis. Então Noemi resolve voltar para Canaã. Voltar para Belém. Das suas noras, apenas Ruth acompanha Noemi. E quando chega lá em Belém, as mulheres então perguntam: como que nós vamos chamá-la? E ela responde: não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Não me chame de Noemi, me chame de Mara. Por que eu estou dizendo isso? Porque esta mulher tinha olhos espirituais. Esta mulher, ela olhou para aquela situação e foi capaz de dizer: o que eu estou passando é por causa o Senhor quer que eu passe. Porque o Senhor tem um propósito.
Ela não olhou para as suas dificuldades, apesar de estar amargurada. E não olhou para si e sentiu pena de si mesma. Mas ela diz: porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Essa mulher teve uma postura sábia ao dizer que todo o sofrimento, a amargura estava passando, foi dado pelo Todo-Poderoso. Parafraseando, foi Deus que me colocou nesta situação. Eu não sou boa. Havia um propósito divino, porque nós sabemos que depois Ruth casa com Boaz e tem Obade. E Obade nasce Jessé. De Jessé nasce Davi. Quantos têm enfrentado o desemprego? Quantos têm enfrentado a enfermidade, a rebeldia de um filho, a perda de um ente querido? E quantos de nós temos enfrentado lutas? E normalmente a primeira reação que temos é nos perguntando: o que eu fiz para merecer isso? O que está acontecendo comigo é um castigo. Mas não temos a postura como Noemi teve. Foi dado pelo Todo-Poderoso. Eu estou passando por isso, não deveria passar. Será que tudo que está acontecendo comigo é um castigo de Deus? Precisamos entender o caminho do Senhor. Mas para isso nós precisamos passar por Mara. Há momentos na nossa vida cristã que nós passaremos por Mara. Há momentos. Precisamos entender o caminho do Senhor. Jeremias capítulo 29, verso 11, o Senhor diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus permite que passemos por momentos difíceis, de lutas, para tratar conosco, para nos levar primeiramente ao arrependimento. Davi, ele foi confrontado pelo profeta Natã, para arrepender-se do adultério e do homicídio de Urias. Então, no Salmo 32, retrata a exortação ao arrependimento de Davi. E diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A primeira coisa que nós passamos, que o Senhor nos trata, para nos levar ao arrependimento. Nós somos tratados por causa dos nossos pecados. E o Senhor nos trata para que possamos nos arrepender. Deus permite que passamos por momentos difíceis, de lutas, para tratar o nosso ego. Como que nós somos cheios de nós mesmos? Mês retrasado eu falei sobre isso. Você já morreu hoje? Onde que nós precisamos renunciar o nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Então nós somos tratados, Deus permite que nós passemos por lutas difíceis, de lutas para tratar o nosso ego. Na nossa vida há muitas coisas impuras e o Senhor começa a trabalhar nas nossas emoções e sentimentos. Muitas pessoas, quando convertem ao Senhor Jesus, acham que a vida cristã não terá lutas, não terá tribulações, mas haverá sequidão.
mas também haverá momentos de gozo, mas também haverá momentos de derrota. Certa vez, eu estava até comentando com os irmãos aqui, que assim que eu converti, eu tinha um medo muito grande de me envolver, porque eu pensava que quanto mais eu estudasse a palavra, ou quanto mais eu me envolvesse, as tribulações viriam. Então deixa eu ficar quieta, sentada no meu banco, que aí as tribulações não vêm. As tribulações virão a qualquer momento, porque Deus trata com seu filho, né, pastora? Deus trata com nós, porque nós somos pecadores, nós precisamos nos arrepender. Deus trata com nós, porque nós chegamos a Jesus cheio do nosso eu, cheio de feridas, cheios de amarguras. Aí o Senhor trata conosco. Então há momentos sim na nossa caminhada cristã, que nós teremos lutas, momentos de sequidão, momentos que nós seremos levados para o deserto, mas também há momentos de gozo, de alegria. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus diz: o mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele escreve: em tudo nós somos tribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. A Bíblia diz que após aquele momento em Mara, eles vieram a Elim. Após Mara, logo em seguida tem Elim. Elim é como oásis naquele deserto, com suas 12 fontes e as suas palmeiras. Há momentos que nós experimentaremos momentos difíceis, que o Senhor permite que viemos a passar. Mas nós não podemos esquecer que lá na frente tem Elim. Que lá na frente tem o gozo. Que lá na frente tem a bonança. Então nós precisamos passar por Mara. Passamos por Mara. E nós devemos confiar no Senhor. Terceira coisa que nós aprendemos aqui nesta lição: que Deus trata os seus filhos por meio da cruz em nossa vida. Deus leva os seus filhos para o deserto. Deus trata com seus filhos. E como que Deus trata com seus filhos? Por meio da cruz. Em Mara, as águas eram amargas. E a solução de Deus para torná-las doces foi mostrar para Moisés o madeiro para ser jogado na água, a fim de sará-la. As águas de Mara não retratam apenas uma experiência, mas um princípio espiritual. Essas águas foram purificadas através do madeiro, que simboliza a cruz. O trabalhar da cruz por meio do Espírito Santo em nossa vida. E como que nós aplicamos a cruz na nossa vida? Quando nós tomamos a cruz e seguimos o Senhor. Existe área na vida que precisam ser purificadas pelo fogo, que precisam ser purificadas, tratadas pelo Espírito Santo em nossa vida. É como um vaso de barro feito pelas mãos do oleiro. Quando nós achamos que está tudo bom, perfeito, o oleiro vai, quebra o vaso. E o maravilhoso de tudo isso, que o oleiro ele não descarta aquele vaso quebrado, muito pelo contrário. A moldar novamente. A moldar. A moldar. É como vasos de barro feito pelas mãos do oleiro. Quando achamos que está pronto, o oleiro percebe que há uma imperfeição. Não está perfeito. Há uma pedrinha aqui.
E eu vou tirar esta pedrinha agora. Há uma pedrinha que precisa ser tirada para que fique segundo a vontade do seu Criador. Precisamos passar pelo tratamento do Espírito Santo para que o nosso caráter seja formado. E a disciplina do Espírito Santo consiste no quebrantamento que ele executa em nós. O tratamento na nossa alma ordenado. Para quê? Para que o caráter do nosso Senhor Jesus seja formado. Talvez alguém pergunte, eu preciso passar por Mara? Quantas vezes passaremos por Mara? O Senhor nos levará a Mara muitas vezes, para que aprendamos a usar o madeiro. O Senhor nos levará a Mara muitas vezes, para que possamos aprender a usar a cruz. Para prosseguir a caminhada pelo deserto, a primeira etapa foi passar por Mara. E nós passaremos muitas vezes, o quanto for necessário, o quanto o Senhor achar que é necessário na nossa vida, para o nosso crescimento. 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 17, Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. As aflições suportadas na vida dos que permanecem fiéis a Cristo são leves, comparada com a abundância de glória que há em Cristo. Não devemos desesperar, nós não podemos perder a esperança, nem deixar nossa fé diminuir em meio aos nossos problemas. Tudo há um propósito de Deus. Em Mara, nós vemos também algo maravilhoso. Nós vemos que o Senhor revela para aquele povo: eu sou o Senhor que te cura. Em Mara, vemos que o Senhor revela a eles como o Senhor que cura, como Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara, porque ali havia um estado de enfermidade, ali havia dor, ali havia situações difíceis. Mas glória ao Senhor. Glória ao Senhor, porque o nosso Senhor é o Jeová Rafá. Cristo mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías capítulo 53, verso 4, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Moisés joga aquele madeiro sobre aquelas águas, o Senhor nos revela a cruz. A cruz de Cristo, que por meio dele, e por causa dele, e para ele, nós somos gerados, transformados e curados. O encontro de Jesus conosco muda a nossa vida, nos restaura, nos liberta, nos transforma, cura a nossa alma. E a todo momento, é momento de agradecermos a Deus por essa tão grande graça recebida, pelo sacrifício de Jesus por nós.
por meio dele, nós temos o livre acesso ao trono celestial. Por meio dele, nós somos tirados da escravidão do pecado. Nós somos gerados filhos de Deus, libertos, transformados. E por meio de Cristo, nós somos unidos a Ele. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Como que nós precisamos, ó Deus, ser exortado a cada momento. Como que nós precisamos, ó Deus, a olhar para os nossos problemas, mas entender que há um propósito divino em nossa vida. Como nós precisamos, Deus, ter um coração grato a Ti, independente das circunstâncias, independente das tribulações, das lutas que viemos a passar. E como que temos tido um coração tão duro. Mas a Tua palavra vem ao nosso encontro. A Tua palavra nos consola, nos fortalece, nos dá ânimo, Senhor. Porque podemos compreender através do Teu Espírito Santo o quanto somos carentes, o quanto nós somos falhos e precisamos de Ti. Nos perdoe. Porque quantas vezes nós achamos que as nossas lutas não são merecedoras. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Os seus caminhos, ó Deus, são maiores. Os seus pensamentos, ó Deus, são maiores. Nos dê um coração humilde para entender que precisamos, a todo momento nós precisamos passar por Mara e desejar ardentemente que a cruz de Cristo venha nos curar, venha nos transformar, para que Tu, ó Deus, seja exaltado e glorificado. A cada dia, Senhor, nos ajude a conhecer a Ti, Senhor, cada momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.